Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua paz, o teu rosto e te dê a paz. Amém? Esse é o desejo da igreja, que tudo vá bem na sua vida, que o Senhor esteja abençoando você, juntamente com sua família, viu? Que vocês depositem a confiança no Senhor, espere nele, porque o Senhor é bom. Eu quero compartilhar a leitura do Salmo 42, nesta oportunidade, para a nossa breve reflexão. Salmo 42, ele tem apenas 11 versículos, eu vou ler os 11 versículos, tá? Me acompanhe aí, por favor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo, a rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus por esse texto. O salmista está numa lamentação, não é? Por causa da sua situação. Ele está abatido, não derrotado, mas ele está sofrendo, ao contemplar a própria nação e ver que ele está envolvido dentro de um cenário desse tipo. Um povo que está se sentindo abandonado por Deus. O povo está se sentindo, o salmista está se sentindo abandonado por Deus. Se sentindo, não que Deus abandone as pessoas, mas ele está com esse sentimento. Sabe, irmãos, às vezes a gente começa a tomar as iniciativas próprias, por conta própria. A palavra de Deus, ela nos dá orientação, ela nos orienta aquilo que a gente deve fazer, como devemos fazer, como devemos nos proceder. Por quê? Para evitar chegar nesse ponto. O versículo 7 diz que abismo chama abismo. Abismo chama abismo. Você já ouviu aquela que, para quem conta uma mentira, ele precisa contar outra mentira para justificar a primeira mentira? E depois ele conta uma terceira mentira para justificar aquelas duas mentiras. E depois ele conta uma quarta mentira para justificar aquelas três mentiras. E assim vai indo. É abismo chamando um abismo. Então, por isso que, às vezes, a nossa alma se sente abatida, como diz o salmista aqui no final do Salmo, ele diz aqui, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por quê? É que, às vezes, eu coloco aqui algumas razões
Duas razões, pelo menos. Primeiro, pela própria situação nossa. Minha situação. Às vezes eu procedo de uma maneira que entristece o Espírito Santo que está em mim. E isso gera tristeza em mim. Isso gera tristeza na minha alma. Isso gera abatimento na minha alma. E a segunda razão é justamente porque a gente vai se afastando de Deus. A gente quer lutar com a mão de Deus, a gente às vezes quer experimentar outras coisas, né? Outras coisas que às vezes não são nem tão lícitas assim, a gente quer se envolver. E aí é o que o salmista diz, vem outro abismo. E depois vem outro abismo. Quando você vê, você está lá no buraco do poço, lá no fundo do poço, lá no buraco mais profundo, lá na lama, atolado até o pescoço. Mas o salmista, apesar de todo esse abatimento, apesar de toda essa tortura espiritual que ele está sentindo, ele está se impondo, a situação está lhe impondo, olha o que ele diz. Ponha a sua esperança em Deus. Uma vez eu ouvi a expressão emparedado. Emparedado. Eu não sabia o que era. Aí o pastor que estava fazendo a palestra e que usou essa expressão, terminou a palestra e eu cheguei perto dele e falei, pastor, o senhor pode me explicar o sentido desse emparedado? Ele falou, Sérgio, é muito simples. É quando você se encontra numa situação semelhante a você estar prensado numa parede. As suas costas estão prensadas numa parede. E se você sente dois pés nos seus peitos te pressionando contra a parede, e você olha para o lado de cá, você não consegue ver a alternativa. Você olha para o lado esquerdo, você não consegue ver a alternativa. Na frente você não vê absolutamente nada, porque há aquela pressão na sua vida. E ele disse, o único recurso, quando você está emparedado, é olhar para cima. Você pode contemplar os céus, e você pode falar como o salmista diz, põe a tua esperança no Senhor, em Deus, pois ainda o louvarei. O que significa, pois ainda o louvarei? Porque Deus vai te tirar dessa situação. Porque Deus vai te livrar dessa situação angustiante que você está. Deus vai te livrar dessa tristeza de alma. Deus vai te livrar dessa opressão que você está vivendo por causa de muitas coisas que você foi abrindo mão, você foi deixando a coisa acontecer, foi deixando acontecer, até que um abismo já chamou outro abismo, já chamou outro abismo, já chamou outro abismo. E você conta uma mentira aqui para justificar, conta outra mentira ali para justificar, e acaba se envolvendo nesse emaranhado de dúvidas, de sofrimento, de angústia e de abatimento. Então o salmista diz, põe a tua esperança no Senhor. Está no fundo do poço? Olha para cima. Olha para cima. Você vai ver que tem Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Se você colocar a sua esperança nele, ele diz, pois ainda o louvarei. Ainda vou estar na presença do Senhor. Ainda que eu esteja lá no fundo, ainda que a minha situação esteja lamentável. Se eu colocar minha esperança no Senhor, se eu me arrepender dos meus pecados, eu ainda vou louvar ao Senhor. Ainda vou louvar ao Senhor. No nosso culto de oração de terça-feira, o nosso irmão Marinho, que conduz o nosso culto de uma maneira muito, muito especial, muito inspirativa, ele usou o texto da cura do paralítico, enquanto as pessoas colocaram aquele paralítico na presença do Senhor dentro de uma casa, porque a casa estava muito cheia. Bom, a mensagem foi muito, muito oportuna para a gente. Mas a primeira coisa que Jesus Cristo fez com aquele paralítico foi perdoar o pecado dele. Se você ler o texto lá, você vai ver que a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi perdoar o pecado. E isso gerou discussão entre os fariseus. Mas como é que alguém pode perdoar o pecado? Aí Jesus fala, o que é melhor, o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou falar, pega a sua cama e vai embora. Aí Jesus, que já tinha perdoado os pecados daquele homem, fala para ele, agora você pega a sua cama e vai embora para sua casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para os seus pecados para você receber a cura. Você pede perdão, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Davi, seja um Davi aí com um sentimento de arrependimento,
de nojo daquilo que está acontecendo na sua vida. Peça perdão, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Jesus ministra a cura. Foi o que aconteceu com aquele paralítico. Primeiro Jesus ministrou o perdão do pecado. Jesus não tinha falado nada de cura do corpo dele. Jesus não tinha mandado ele levantar. Não, ele está lá ainda deitado na sua maca. E aí começa a discussão. Aí ele fala, bom, agora você está com seus pecados perdoados, então levanta, pega a sua cama, vai embora para sua casa. Primeiro, perdão de pecado. Segundo, a cura. Que você possa entender isso. E ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Permita-me orar. Ó Deus querido, louvado seja o teu nome. Guarda-nos, ó Deus. Te peço por cada irmão e irmã, onde quer que estejam, que ouviram e participaram desta reflexão. Que o Senhor possa abençoá-los com as bênçãos dos céus. Conceda uma noite de paz, de descanso e de tranquilidade. E que amanhã seja um novo dia, cheio de esperança e de busca pelo Senhor. Ouve a nossa oração, porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.